Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa meditação sobre Maria, nosso quarto encontro. Vamos trabalhar o Evangelho de Lucas, Anunciação a Maria, do capítulo 1, do versículo 29 a 33. Ouçamos o texto que nós vamos refletir. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: "Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim." Este é o texto que nós vamos refletir. Versículo 29. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. Isto é, ao ouvir a saudação do anjo Gabriel e suas palavras, Maria ficou preocupada. Qual era a mensagem do anjo? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. O anjo traz uma mensagem do Pai Divino. O anjo transmite a mensagem do Pai Divino. E aquilo que está na boca do anjo é a mensagem do Pai. E na mensagem do Pai diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ao ouvir estas palavras, Maria ficou preocupada e se propõe a pensar: que modo ela é agraciada por Deus? Ela começou a se perguntar o que queria dizer esta saudação. Versículo 30. O anjo disse: "Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus, isto é, Pai." Maria ficou então numa atitude atenta, reflexiva, a fim de entender o que diz o anjo. O anjo irá dar a entender a Maria o caráter da anunciação. Isto é, Maria irá ser a mãe do Messias, o Cristo, Filho de Deus. Maria é chamada pelo anjo Gabriel a um ato de confiança. Não tenhas medo, Maria. Depois, o anjo diz o porquê ela deve confiar. Encontraste graça diante de Deus Pai. O verbo encontrar, que dá encontrar graça, a graça, né, tem um significado importante. Encontrar está no auristo do verbo grego. É um auristo segundo. O verbo no auristo significa uma ação pontual no passado, não no presente. Diferente do verbo no pretérito perfeito presente, que vem usado pelo anjo no versículo 28, quando diz: alegra-te, cheia de graça. O verbo aqui, da anunciação do anjo, cheia de graça, transbordante de graça, expressa uma realidade do passado que não terminou no presente e se abre ao futuro. Tanto o verbo auristo
quanto o verbo do pretérito perfeito, eles expressam no português a mesma tradução do verbo do perfeito, mas no grego não. O aoristo é uma coisa do passado que marcou o passado. Ficou no passado. Já o presente, pretérito, no caso assim, presente, o verbo no pretérito passado, e é um pretérito passado passivo, que é uma graça de Deus que é dada a Maria, cujo autor é o próprio Deus, não é Maria. Esta graça que é encontrada em Maria é uma realidade que já existia antes da Anunciação, na Anunciação e depois da Anunciação. Então, o anjo diz: alegra-te, cheia de graça. O verbo cheia, transbordante de graça, expressa uma realidade do passado que não terminou no presente e se abre ao futuro. Maria é cheia de graça pelo Pai eterno. Esta que é cheia de graça é aquela que o anjo diz agora neste versículo: encontraste graça, achaste graça. O aoristo no passado, não no momento da anunciação. Maria foi preparada pela graça do Pai eterno para ser a mãe do Salvador. Deus não faz nada de improviso. Tudo foi preparado dentro da ordem da salvação. Versículo 31. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. O anúncio refere a uma realidade futura. Maria irá ficar grávida. Ela não ficou grávida no momento da anunciação, mas após Maria ter dado o seu consentimento, o seu sim, aí então ela vai ficar grávida. No anúncio, Maria irá conceber um filho homem, masculino. E o anjo adianta o nome da criança. Dará a ele o nome de Jesus, que significa Javé salva. Javé é o próprio Deus que exerce a salvação. Se ele também não fosse Deus, não poderia salvar, porque a salvação é um dom divino. Um ser humano não é capaz de dá-lo. A não ser o Filho de Deus, que assumiu uma humanidade perfeita em Maria, e Maria gerou este Deus, numa humanidade perfeita e completa. Versículo 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi. O anjo anuncia quem será este filho homem. Ele será grande e depois será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, isto é, Kyrios, Deus, dará a ele o trono de seu pai Davi. O leitor do texto de Lucas, diante dessas afirmações, daquilo que vai ser Jesus, de quem será Jesus, pode reconhecer alguém que assume as feições próprias de Deus. Pois a linguagem tradicional do Antigo Testamento, quando se fala do termo grande em sentido absoluto, refere-se unicamente a Deus. Vê-se as duas naturezas, a divina e a humana. A divina será grande e chamado Filho do Altíssimo. E que Deus se refere a Jesus, o vemos na própria segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 1, quando São Pedro diz na segunda carta dele: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, uma fé preciosa como a nossa. São Pedro chama Jesus de nosso Deus e Salvador. Mas quem gerou este Deus numa humanidade perfeita? Quem gerou este Salvador numa humanidade perfeita? Foi Maria, a mãe de Deus e Salvador Jesus Cristo.
e a natureza humana. Ele será descendente de Davi, da tribo onde o seu pai é Judá. Então ele é da tribo de Judá. Nós estamos aqui dentro de uma família patriarcal. Existe o patriarca e todos os outros são irmãos. Da família tribal de Judá, de onde descendeu Davi e de onde descende Jesus segundo a carne, isto é, segundo a humanidade. Versículo 33. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Seu reinado não termina com a morte. Ele reinará para sempre. Este que na história de Israel, isto é, Jacó, porque Israel é Jacó, era esperado. O seu reinado será eterno. Que essa questão, o seu reino não terá fim, mostra o sentido da eternidade do reinado do próprio Jesus, descendente de Davi. Na história do anúncio do reino, Jesus irá revelar que seu reino não é deste mundo, mas um reino que transcende a história e plenifica toda a humanidade numa nova criação. Vamos terminar com uma homilia de São Gregório, o taumaturgo. Ele morreu no ano 270. Ele foi discípulo de um grande teólogo da igreja, talvez um dos maiores teólogos da igreja, chamado Orígenes, de Alexandria, onde Gregório estudou. Desculpa, mas se bem que Gregório já estudou lá em Cesareia de Palestina, quando Orígenes havia fundado a biblioteca de Cesareia de Palestina. Ele havia saído de Alexandria em 231 e logo no mesmo ano ele fundava essa nova biblioteca lá em Cesareia de Palestina. Foi lá que Gregório foi aluno de Orígenes. Ele fez uma saudação a Maria, comentando o anúncio do anjo Gabriel. Vamos então ouvir um texto da homilia de São Gregório Taumaturgo, que diz assim: Foi assim que o anjo Gabriel lhe transmitiu o anúncio. Alegra-te, cheia de graça, porque és tu que fazes o que é digno de uma alegria verdadeira, pois que te revestiste de uma veste sem mancha e foste cingida com um cinto de castidade. Alegra-te, cheia de graça, que te tornaste o receptáculo do júbilo celeste. Alegra-te, cheia de graça. É por meio de ti, com efeito, que a alegria é concedida a toda a criação e que o gênero humano volta à sua primeira dignidade. Maria se perguntava: este alegra-te não irá tornar-me para mim causa de tristeza, como outrora para Eva, nossa primeira Eva, quando ouviu da astuta e demoníaca serpente a promessa de sua divinização? Isto é, que ela seria divina? Seria como Deus? Então o arcanjo lhe antecipa uma alegria digna de fé para todos e indiscutível, indicando-a nesses termos: não temas, Maria. Quando Deus dá instrução ao anjo Gabriel, explicita: a primeira palavra que lhe anunciará será um grito de júbilo. Tu dirás a Maria: alegra-te, cheia de graça.
a fim de que eu tenha compaixão da infeliz Eva, da antiga Eva. E o arcanjo entendeu estas palavras, mas podemos nós imaginar que ele cederia a si mesmo. É bem estranha esta empresa. O que acabo de ouvir ultrapassa toda a imaginação. E aquele que concebeu, que condenou Eva, apressa-se agora em glorificar sua filha. Deus interrompe-o perguntando: por que hesitas? E o arcanjo responde, objetando a Deus, que há certa contradição na expressão. A virgem que dará à luz um filho. Deus insiste, evocando o texto do Gênesis, referente a Abraão. Gênesis 18, versículo 14. Como pode o calor da divindade fecundar Maria? E Deus mesmo responde, citando o fato da sarça ardente. Convencido, o arcanjo vai anunciar a Maria Virgem: alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. O demônio não poderá prevalecer contra ti, porque aí mesmo, onde ela infligiu ferida mortal, agora o médico aplica o primeiro remédio salutar. De onde surgiu a morte, daí também a vida abriu-se uma estrada. Por uma mulher apagou-se a chama, isto é, Eva. Por uma mulher se acende outra mais viva, e Maria. Alegra-te, cheia de graça. É uma belíssima homilia, nós vemos lá no século III, escrita por Gregório Taumaturgo, mostrando que Maria, a mãe da nova criação, a mulher da nova criação, é aquela que, diferente da antiga Eva, recebeu a anunciação da alegria, da confiança e de que ela seria a mãe do nosso divino Salvador, que se faria homem, se chamaria Jesus, descendente de Davi. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.